Nossa, isso aqui eu preciso descobrir. Eles não têm o que descobrir, porque eles logo percebem a lógica básica, e da lógica básica ele quer aprofundar e não pode, porque ele não pode avançar por causa da idade. Esse trabalho baseado na cronologia é pernicioso demais para eles. E aí dá pra ver por que a escola, às vezes, é tão problemática nesse sentido, né? Isso. Porque a escola, além de ser linear, ela não permite que ele pule de um assunto pro outro, ou crie as conexões que você falou, né? Exato. Agora, o que eu, de um tempo para cá, o que eu comecei? Eu falei, não, eu vou precisar construir um plano de avanço acadêmico que atenda a complexidade no nível de cada um, porque a superdotação ela tem níveis, do muito leve ao mais profundo. Aquele que é mais leve, ele se adequa melhor ao sistema, ele não sofre tanto. Vai aprofundando os níveis de impacto da condição, ele vai ficando cada vez mais distante da norma, e o sofrimento aumenta, ele se sente mais alienígena ainda. E aí eu falei, não vai ter jeito, esse menino é um superdotado de moderado a profundo, eu vou precisar desenhar para a escola o que precisa fazer, porque eles já estão adoecidos por causa da repetição. E esse impacto, geralmente ele começa por volta de 6, 7 anos, porque até 5 eles estão na alegria esperando, né? Alguma coisa vai acontecer. Completa 6, o cérebro já consolidou muitas coisas de maturidade. 7, não vai mudar. Aí eles começam a adoecer, não querer ir para a escola, começam a mudar de comportamento. Então, eu já estou colocando um plano a longo prazo, médio e longo prazo. Nesse plano, por exemplo, para ficar mais simples para a escola entender, uma criança que tem 6 anos está no primeiro ano. Ela precisa, a maioria precisa pular esse primeiro ano, porque ele é uma repetição cruel, porque nós temos um sistema assim, primeiro, segundo e terceiro ano se chama ciclo de alfabetização. Esse ciclo foi criado porque o Brasil estava passando muita vergonha no ranking de alfabetização, porque os meninos estavam reprovando demais, porque não conseguiu se alfabetizar em um ano. E aí houve um estudo, resolveram estender, acrescentar mais o 9º ano no ensino fundamental e estender o período de alfabetização para 3 anos. Então, ficou um ciclo. Nesse ciclo, não se reprova a criança, porque ele tem 3 anos para consolidar a alfabetização. Então, ele aprende a juntar no primeiro, aí o segundo repete, acrescenta, o terceiro, aí vem o 4º ano, saiu do ciclo. O 4º ano para superdotado é a ressaca. Ressaca pura. Assim, é o carnaval que acabou. Ele já não aguenta o ciclo, porque é uma repetição infinita. Geralmente, ele já vem com a mente muito mais evoluída desde criança, desde bebê. Aí, eles são obrigados a passar pelo ciclo. No 4º ano, aí eles gritam. É a idade de 8, 9 anos. Entre 8 e 9, aí eles já gritam. No terceiro, eles já estão muito estressados, porque não sai do lugar. É um ciclo, assim, vai e volta. E eles não conseguem se aprofundar em nada, porque a escola não permite, o sistema, né? Não é nem a escola. E aí acontece aquilo que você estava falando em off para mim, aquele burnout acadêmico. Burnout acadêmico. Inclusive, eu participei de 2 congressos ultimamente, internacionais, que eu levei para os 2, diferente a palestra, mas o título era Burnout Acadêmico. E um desses, que foi em Florianópolis, foi dedicado a uma criança. E eu avisei para os pais, teve a universidade, criou o seminário, teve 2 especialistas internacionais para trazer exatamente essa questão do nível de superdotação que o Brasil ainda não reconheceu. E aí eu falei para os pais, consiga que a escola dele participe, porque essa palestra é em homenagem a ele. Eu recebi esse menino para avaliar com 10 anos, em depressão, medicado, totalmente desregulado, medicado, 3 medicações. Aí eu sempre tenho aquela conversa com eles no início. Lutz, esse menino era um filósofo. Ele falou de sustentabilidade, de natureza, política. Porque as pessoas, e assim, um nível muito profundo. Aí ele virou para mim uma hora, parou e falou assim, não adianta nada, ninguém consegue me ajudar. Porque nem eu consigo me entender. Então, quem vai me ajudar? Não tem como me ajudar.
Aí o nível de consciência dele, porque ele vai entrando, se aprofundando no assunto, aí ele faz umas conexões, e aí eu navego com eles na conversa. Às vezes eu fico 1 hora escutando e... Deve ser muito legal, né? Nossa, Isso aí. é gostoso demais, a gente entra... Ele, inclusive, teve um momento que ele falou, olha, na minha sala, a professora está ensinando, conta não sei do que, eu já estou querendo fazer potenciação, mas aí eu posso fazer 2 coisas. Eu posso ferrar com a aula, ou eu posso filosofar. Eu escolho filosofar. Aí eu falei, então vamos filosofar? E como é filosofar? Aí ele foi explicar o que acontece no cérebro dele quando as coisas ficam repetitivas. Ele fala, olha, as coisas entram no meu cérebro, elas não encontram espaço para circular. O menino, ele deu uma aula de sinapse, sem saber que era sinapse. Ele explicou toda a movimentação das regiões cerebrais. O que ele falava? Ele falava assim, eu estou aqui escutando, aí a escola repete. Quando entra a repetição, ele não encontra lugar no meu cérebro. Aí começa a circular e eu quero colocar aquilo para fora. É poda sináptica, que ele explicou. Eu quero colocar aquilo para fora, a professora repete, eu fico escutando aquela voz, aí eu não consigo. Aí o que eu faço? Eu começo a pensar. Aí ele foi falar da filosofia de Platão, que ele faz leituras, 10 anos. E esse menino, ele já foi quase expulso por comportamento. E eu escutando. Aí depois eu falei, olha, quando eu fui fazer a devolutiva para os pais, o que eu disse? Ele precisa de pelo menos 2 anos de aceleração, que foi uma luta, eles conseguiram um com muito custo, mas eu preciso que esse garoto entre na universidade como ouvinte. Ele precisa se enxergar em algum momento. É verdade. Ou ele vai para um curso de filosofia, por favor, consigam que ele entre no curso de filosofia como ouvinte, sem nada de pressão.